Oi, gente, boa noite. Talvez você esteja se perguntando o que foi que houve. Nós estávamos fazendo uma chamada, mas tivemos alguns problemas técnicos que não foi proposital, viu? Não foi para aumentar a sua ansiedade, não foi para testar a minha ansiedade. Os problemas técnicos aconteceram, mas a minha equipe técnica que é formada pelo meu filho Eric já resolveu. Então, eu quero agora fazer esse feedback com você para saber agora como é que está chegando aí, agora é definitivo. Como é que está chegando o som, como é que está chegando a imagem aí. Você vai nos dizendo como é que está chegando o som, a imagem, está tudo ok, porque aqui eu vou tendo esse contato primeiro com você, porque depois que a gente acertar a imagem e o som, que tiver tudo legal, aí nós damos o pontapé inicial para tratarmos de um assunto que eu creio ser de fato muito apropriado para a situação em que nós estamos vivendo como Brasil. Quero falar com você como é que nós podemos lidar, na verdade, com a questão da ansiedade. Enquanto nós estamos fazendo essa troca de informações, para você me dizer aí como é que está o volume, como é que está a imagem, deixa eu dar somente um dado para você aqui. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde, ela classifica o Brasil em primeiro lugar no que diz respeito a esse transtorno de ansiedade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos 18, escute isso aqui, querido, 18,6 milhões, 18,6 milhões de brasileiros com esse transtorno, não é, da ansiedade. Esses 18,6 milhões representa 9,3% da população brasileira convive com esse transtorno. Então, eu entendo que este é um assunto muito propício para que a gente discuta. E esses números aqui, né, de 18,6 milhões ou 9,3% da população brasileira, são números antes, né, de todo esse problema do coronavírus ou do Covid-19. Então imagina-se que com certeza esse número aumentou. Mas falar em aumento desse número, só durante esse período, não é? De Covid-19, de isolamento social, de quarentena, lá nos Estados Unidos, aumentaram 34% as vendas de medicação antidepressiva. Então perceba que não é brincadeira. Então nós vamos trabalhar sobre essa questão, como lidar, na verdade, com a ansiedade. O que é que a Bíblia fala a respeito da ansiedade? Quais são os ensinos da Bíblia a respeito disso? Então nós vamos dar a você aqui alguns minutos para que você possa já fazer esse feedback comigo, me dizendo como é que está a imagem aqui. Por exemplo, já estou vendo aqui Samuel Suprindo. Meu irmão Samuel, tu és uma bênção. Está lá em Campina Grande, membro da nossa igreja lá em Campina. E Samuel é uma bênção. Samuel, dá um toque para nós aí, diga aí como é que está o som, como é que está a imagem, está tudo chegando direitinho aí? Me diga aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Nós estamos vendo aqui a nossa irmã Neide Barbosa também já está conosco, e eu gostaria de convidar você também, não apenas estar nesse momento conosco, mas convidar você também a preparar aí a sua transmissão, fazer a sua sala de transmissão, convidar as pessoas. Nós queremos ter um bate-papo sincero, um bate-papo franco, simples na verdade, sobre a ansiedade. Não vamos nos prender a questões, né, de estatísticas. Eu dei essa estatística para você no início, para você entender que de fato é muito, mas muito difícil mesmo, né, a relação do ser humano com esse transtorno chamado ansiedade, tá bom? Então estou vendo aqui alguns irmãos que já estão assistindo aqui, a minha irmã, né, Landa, que é a nossa irmã Gilvani Paz. Samuel, diga aí, Samuel, meu irmão, Samuel Supremo, como é que está aí o som e a imagem? Está chegando legal aí? Porque se está chegando aí, vai chegar legal também nos demais irmãos, tá certo? Então nós vamos dar um tempo aqui para que a gente comece esse momento, tá certo? São 19 horas e 10 minutos. Vamos dar mais uns minutos aqui para que alguns irmãos comecem a entrar e comecem a falar conosco. Bom, Samuel, obrigado, Samuel. Tudo perfeito. E o cheiro no coração retribuo para você, meu irmão Samuel.
Já entrar aqui conosco a nossa irmã Linda. Então, vou esperar que você entre. Nós temos 19 pessoas já nesse momento. E eu quero o último guerreiro, que é assim que a gente faz. Quando tem 20 pessoas, a gente começa a nossa transmissão ao vivo. Então nós temos 19, tá aqui Poliana, Marinho, Poli, Deus te abençoe. Minha irmã Carlinda, que prazer, minha irmã Carlinda. Você está comigo, está proibida de ir para o Rio de Janeiro no carnaval, não vai mais nunca, viu? Depois desse coronavírus você não vai mais, viu, minha irmã? Então está conosco a nossa irmã Carlinda. Então vou esperar os irmãos chegarem. Nós estamos precisando completar 20 pessoas, tá bom? Então vai chamando as pessoas que estão aí. Completamos as 20 pessoas. Bom, completamos as 20 pessoas. E aí, como nós sempre fazemos, quando nós completamos as 20 pessoas, nós começamos a nossa live. Bom, como eu disse para os irmãos, nós queremos tratar desse assunto que é tão nosso. Afinal de contas, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, conforme eu disse no início, nós somos 18,6 milhões de brasileiros com esse transtorno de ansiedade. E a ansiedade, ela está presente em nossas vidas. Então eu quero trabalhar com você essa temática. Como é que nós vencemos a ansiedade? Deixa eu lhe perguntar, você se acha uma pessoa ansiosa? Você conhece alguém que é ansioso? Como é que você tem lidado com a ansiedade na sua vida? Então, nós vamos tentar nessa noite responder algumas perguntas muito simples. Como disse para os irmãos, nós vamos tentar fazer isso à luz da Bíblia. E por isso, nós não vamos ter tanto dados científicos a respeito da enfermidade em si, mas nós queremos trabalhar justamente essa questão: como é que nós vamos vencer a ansiedade? E para que a gente possa começar, quero convidar você a reunir sua família. Coloque sua Bíblia próximo de você, porque nós vamos ver muitos textos bíblicos, porque a proposta é lidar com a ansiedade, mas tendo como foco a palavra de Deus, o que é que ela nos orienta, o que é que ela nos ensina. Então, traga a sua Bíblia, coloque ao seu lado, e nós vamos começar nessa noite fazendo a leitura no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 12. Você vai abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, tá bom? Então nós estamos vendo aqui, meu presbítero Robson Macedo, esse é o meu presbítero, já está aí, louvado seja Deus. Rosenildo Barbosa, meu grande amado irmão Rosenildo, Deus te abençoe. Belarmino, cheiro no teu coração, Belarmino, dá um abraço aí em Socorro e toda essa família abençoada. Belarmino, tu és uma bênção, Belarmino. Então, eu vou convidar você para abrir. Já abriu sua Bíblia em Lucas capítulo 22, melhor, capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12, abriu sua Bíblia, lê comigo a partir do verso 22, vamos ler. Veja o que o texto diz. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Verso 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa e nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Verso 27, observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. E no verso 29 vem novamente a ordem do Senhor para nós: não andeis, pois,
a indagar o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Irmãos, esta é a leitura bíblica dessa noite, e nós estamos aqui agora com nossos irmãos, e nós vamos começar a mandar um abraço aqui apenas para Márcia e Nilda, esse casal abençoado, diácono Nilda e sua esposa Márcia, que Deus nos abençoe. Bom, a partir de agora eu vou dar um tempo aqui, mas eu queria que você deixasse os seus comentários, que você digitasse, escrevesse, desse sugestões, porque no final de tudo eu vou analisar com muito carinho cada uma delas. E faço um desafio: prepara aí a tua foto, depois manda para nossas redes sociais, tá bom? Bom, então a partir desse pressuposto, queridos, desse texto que nós lemos, onde o Senhor Jesus, de fato, ele vai trabalhar a questão da ansiedade no coração dos seus discípulos, eu quero trabalhar com você esse tema nessa noite, lidando com a ansiedade à luz da Bíblia. E a pergunta é: como é que nós vencemos a ansiedade? E para que nós possamos ter esse bate-papo muito gostoso, vamos começar fazendo algumas perguntas. O que é ansiedade? Bom, como saber se eu sou ansioso? Como é que você pode saber se você é uma pessoa ansiosa? Além disso, como é que eu posso lidar com a ansiedade? E uma pergunta que essa é uma pergunta que vai ser deixada para o final, para que a gente possa tentar descobrir e responder conjuntamente. A última pergunta, e não a mais importante, claro, mas apenas uma questão, não é, de colocar em ordem, a pergunta última será: um cristão pode ter ansiedade? A pergunta é essa. Bom, essas são as dúvidas, queridos, mais comuns sobre um tema de grande reverência como é, ou melhor, de relevância, como é a questão da ansiedade. São dúvidas muito comuns. Por quê? Porque, na verdade, meus amigos, não são poucos aqueles que sofrem com ansiedade. Perceba, apesar de nós termos 18,6 milhões de pessoas sofrendo do transtorno da ansiedade no Brasil, muitos, entretanto, conhecem pouco ou de maneira confusa sabem alguma coisa sobre essa condição de ansiedade. Bom, a ansiedade, de fato, ela é considerada, e é isso que você vai ver sempre que você vê falando sobre ansiedade, ela vai estar ligada e sendo considerada e chamada de o mal do século. Mas o que eu entendo e vejo é que a verdade não é esta, não é? Eu entendo, queridos, que a ansiedade, na verdade, ela nos acompanha há muitos séculos. Nós vamos encontrar grandes personagens depressivas, não somente personagens da história, mas também personagens bíblicos que tiveram seus momentos de depressão. Então, vamos entender melhor um pouquinho o que seria essa depressão, que alguns dizem ser o mal do século, mas que na verdade já nos acompanha há tantos anos. Então vamos entender alguns pontos de vista acerca da depressão. Então, por exemplo, de acordo com o dicionário, se você for buscar o significado de ansiedade no dicionário, ele vai nos dizer que ansiedade é um estado psicológico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Eu vou repetir novamente
o que é que o dicionário diz ser a ansiedade? Segundo o dicionário, ansiedade é um estado psicológico de apreensão ou medo. Essa é a primeira parte do entendimento acerca do que seria ansiedade. Ela é um estado psicológico de apreensão ou medo. E ela é provocado, segundo o dicionário, pela antecipação. Guarde isso no seu coração. A ansiedade, ela é provocada pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Bom, esse é o ponto de vista dos dicionários. Mas, do ponto de vista psíquico, da ciência, o que é que a ciência diz? Do ponto de vista, irmãos, psíquico, a ansiedade é um estado de apreensão, de expectativa ou medo diante do inesperado, acompanhada por uma sensação de desconforto e insegurança. Então perceba que aquilo que o dicionário diz, com aquilo que o ponto de vista psíquico, a ciência diz, há entrelaçamento de sentido e significado. Todos eles falam que a ansiedade traz apreensão, traz medo diante de fatos inesperados ou pela antecipação de situações desagradáveis ou de desconforto ou de insegurança. Nós estamos fazendo a junção dos dois pensamentos aqui. Bom, a palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. Veja que coisa interessante. Na língua grega, a palavra traduzida por ansiedade significa estrangulamento. A ansiedade, na verdade, ela traduz essa palavra no grego para nós, nos trazendo uma realidade daquilo que de fato é os sintomas, talvez, de uma ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos tira o fôlego, não é? É como se ela cortasse o nosso fôlego, ela nos, de fato, asfixia, não é? Ela rouba de nós. A primeira coisa, a pessoa quando está ansiosa, ela tem dificuldade na sua respiração. E é por isso que a palavra grega para ansiedade é estrangulamento. É como se de fato alguém estivesse nos estrangulando a ponto de ficarmos sem ar, de ficarmos com dificuldade de respirar. Então perceba que, segundo a língua grega, ela tem esse significado, porque ela rouba as nossas forças. Não é? Ela embaraça os nossos olhos. A ansiedade, na verdade, ela nos tira a perspectiva de futuro, não é? E é por isso que tem essa ideia de um estrangulamento. Mas eu vi um pensamento de um autor falando sobre a ansiedade, que ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a ansiedade, diante de tudo isso que nós vimos, é querer viver o amanhã hoje. Perceba que isso faz todo sentido. Ansiedade é querer viver, escute isso, o amanhã hoje. E é impossível vivermos o amanhã hoje. Mas perceba que é isso que tanto o dicionário como o ponto de vista psíquico vai dizer, que ela é provocada pela antecipação de uma situação desagradável, ou ela é de fato, digamos assim, nos acomete a partir de uma expectativa ou de um medo do inesperado, e isso sempre acompanhado de uma sensação de desconforto e insegurança. Então, a ansiedade de fato é isso. É uma das maneiras muito simples, sabe, de nós darmos um significado ao que seria ansiedade. Ansiedade é querer viver o amanhã hoje, e isto é impossível. Não tem como vivermos, não tem como trazermos amanhã para o hoje, né? E é por isso mesmo que em Mateus, no capítulo 6, verso 34, o Senhor Jesus vai repreender essa inquietude do homem de querer buscar o seu amanhã para viver no hoje. E Cristo fala isso em Mateus capítulo 6, verso 34, quando ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Perceba, a ansiedade traz inquietação. Inquietação de quê? De saber o que é que vai ser o amanhã. As pessoas ansiosas, elas querem saber o que vai acontecer amanhã, mas elas querem saber o que vai acontecer amanhã agora, e não há como. Nós não temos essa capacidade de prever o futuro, e por isso Cristo vai nos dizer: não andeis inquieto, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo.
basta a cada dia o seu próprio mal. Veja que receita maravilhosa do Senhor Jesus. Nós já encontramos logo nessa parte introdutória daquilo que nós queremos conversar com você nessa noite. Queridos, cada dia tem seu próprio mal. Em outras palavras, o que Cristo estava dizendo para nós é: viva um dia de cada vez. Porque se eu não conseguir viver o meu hoje, eu vou ter problemas sérios com o meu amanhã. Porque se por vezes o meu hoje foi prejudicado por qualquer ansiedade, qualquer distúrbio, qualquer problema, eu vou perder aquilo que eu tenho para viver no hoje, e o meu amanhã já está prejudicado, porque o meu futuro vai ser o que eu faço hoje no meu presente. O meu presente será reflexo daquilo que eu sou no futuro, e por isso o Senhor está dizendo: deixe que cada dia tenha seu próprio mal. Então perceba, uma pessoa ansiosa, nós já começamos a identificar, ela quer sempre saber o amanhã, ela quer sempre saber o que vai acontecer no dia seguinte. Com isso, ela gasta suas energias. Com isso, ela gasta o tempo que teria no hoje, esperando identificar o que seria o seu amanhã. E a palavra de Deus diz uma coisa interessante. Quando o Senhor fala a respeito do dia, a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e nos deleitemos nele. Cada dia que Deus cria, para mim, para você, Ele cria esse dia pensando na nossa alegria, pensando nos nossos deleites, para que nós possamos usufruir o máximo de coisas boas, de bondade daquele dia. Mas nós que somos ansiosos, por vezes, trazemos o nosso amanhã para o hoje, numa perspectiva de saber o que vai acontecer, não vamos conseguir jamais saber o que vai acontecer no amanhã e sofremos no hoje. Então, queridos, é por isso que a ansiedade é um grande problema. Sim, queridos, a ansiedade é um problema. E por que a ansiedade é um problema? Porque a ansiedade é um mal que atinge a todos. Perceba, pobres e ricos, doutores e analfabetos, homens e mulheres, adultos e crianças, todos estes estão sujeitos a esse transtorno da ansiedade. Então ela é um mal que atinge todas as pessoas, e ela é um problema porque ela atinge todas as pessoas. E a ansiedade, querido, ela abala a nossa felicidade. Sim. Perceba, não dá para ficar de fato preocupado e feliz ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer a junção dessas duas coisas, preocupação e felicidade. E por isso que a ansiedade abala a nossa felicidade. Porque quando a preocupação entra, disse alguém, que quando a preocupação entra pela porta, a alegria sai pela janela. Então não tem como preocupação e felicidade conviverem juntos. Então a ansiedade, ela abala a nossa felicidade, não é? Lembre sempre disso. Quando a preocupação entra pela porta, olha, a felicidade ela vai embora pela janela. Então a ansiedade, ela é um problema porque ela atinge todas as pessoas, pobres e ricos, não existe faixa etária, nem de idade, nem de sexo. A ansiedade, ela é um problema porque ela abala a nossa felicidade. Mas a ansiedade, ela é um problema porque ela abala a nossa saúde. Sim, queridos, a nossa saúde mesmo, a questão do nosso físico. Estima-se que mais da metade das doenças tenham como origem, ou melhor, que tem como origem a origem psicossomática, está ligado justamente à questão da ansiedade. Ou seja, geralmente as pessoas ansiosas, elas têm problemas além da ansiedade, porque a ansiedade, ela abre espaço, ela abre guarda no nosso corpo, no nosso organismo, para que doenças hospedeiras e doenças que possam aproveitar do nosso estado debilitado pela ansiedade possam se aproveitar de nós. Então, nós entendemos uma coisa: uma pessoa preocupada, ela tem
com certeza, mais chance de adoecer do que uma pessoa não preocupada, porque a preocupação adoece. Você sabia disso? Preocupação excessiva a ponto de tornar-se um transtorno adoece. A preocupação adoece. Então perceba, geralmente as pessoas ansiosas, elas têm problema, por exemplo, para dormir. Então, na sua grande maioria, as pessoas ansiosas, elas não têm um sono perfeito, não têm um sono bom. Aquilo que a gente chama de sono profundo é complicado para ela não tem. Então, como se não bastasse a preocupação causada pela ansiedade que abala a nossa saúde, ela mexe conosco, porque as relações sociais também são afetadas. Querido, por quê? Porque pessoas ansiosas, elas costumam, por exemplo, ficar incomodadas em lugar onde tem pessoas. Quando uma pessoa ansiosa, ela está num ambiente com muita gente, ela não fica muito à vontade. Ela não fica. Para essa pessoa, a ansiedade, sabe, causa para ela um mal-estar. Ela não consegue estar ali dialogando, conversando, se tem no meio das pessoas. Então, afeta as relações sociais. E o problema disso tudo, queridos, é que quando a ansiedade afeta as relações sociais, ela pode ser um passo para que possa se associar à depressão. Porque perceba, no momento que uma pessoa ansiosa, ela não dorme bem, ela tem dificuldade de estar no meio de pessoas ou se relacionar com outras pessoas, a tendência é que essa pessoa comece a querer se isolar, até algum distúrbio do sono, e com isso ser de fato uma daquelas presas fácil para um processo crescente da ansiedade, que é a depressão. Então é interessante que um psicólogo, por nome Alexandre Benz, ele é especialista em relacionamento. O doutor Alexandre Benz, ele é especialista em relacionamento pela Universidade de Miami, e ele fez uma pesquisa e ele descobriu na sua pesquisa que a ansiedade, de fato, é o maior de todos os males psicológicos. É o maior de todos os males psicológicos, segundo o estudo e a tese que o Dr. Alexandre Benz defende. Veja o que foi que ele disse nos seus ensaios a respeito da ansiedade. Ele disse: a ansiedade é o gatilho para desencadear outros transtornos. Dentro do ponto de vista psicológico, podemos definir ansiedade como um estado mental praticamente subjetivo, carregado de apreensões e recheado de incertezas. Então perceba, segundo o Dr. Alexandre, a ansiedade, na verdade, era um estado mental praticamente subjetivo. Está no campo das coisas subjetivas. Mas estando no campo das coisas subjetivas, a ansiedade diz que ela vem, sabe, carregada de apreensões. Sabe, queridos, não somente de apreensões, mas ela é recheada de incertezas. Então, uma pessoa ansiosa, a sua vida é carregada de apreensões. Ela não consegue estar sempre, digamos assim, livre das apreensões. Coisas que por vezes para nós não tem um peso tão grande. Para uma pessoa que tem um transtorno da ansiedade, isso torna-se uma apreensão grande que machuca, que maltrata, que lhe tira o sono, que lhe rouba, sabe, o prazer de estar na sociedade com outras pessoas. E tudo isso aqui, ele vai dizer que a vida dela é como se fosse um sanduíche recheado de incertezas. Então isso é que mata a pessoa depressiva, porque ela não consegue ter certeza de nada. Então, isso vai mexer também agora com o nosso físico e com o nosso espiritual, por que não dizer? Porque a ansiedade, diante de tudo isso, ela vai abalar a nossa fé. Sim, querido. Por causa da ansiedade, nós vemos personagens bíblicos sendo abalados na sua fé. Por exemplo, foi por causa da ansiedade que Saul desobedeceu a Deus. E desobedecendo a Deus, ele acabou perdendo o seu reino. Aí você vai perguntar, mas em qual episódio Saul desobedeceu a Deus por causa da ansiedade? Vocês devem lembrar do fato que a Bíblia nos conta no livro de 1 Samuel,
capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 25. Nesse texto bíblico específico, nos conta a história de Saul. Saul, queridos, ele vai consultar uma médium, chamada a médium de Endor, o que era proibido por Deus, consultar, feiticeiros. Bom, perceba que Saul vai consultar essa médium, mas lembre-se daquilo que nós falamos anteriormente, que a ansiedade é um estado psicológico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então, perceba, Deus estava em silêncio com Saul. Deus não mais falava com Saul. Isso lhe trazia ansiedade. Ele não tinha mais as certezas de que Deus estava com ele. E essa ansiedade foi tanta que mexeu não apenas com o físico, mas mexeu com o espiritual de Saul, que Saul agora vai quebrar todos os princípios. Ele vai procurar uma médium para tentar, buscar, antecipar, ouvir as coisas que Deus não estava falando para ele. Então, nós vimos que a ansiedade é querer viver o amanhã hoje. Saul estava preocupado com o que seria o seu amanhã. E como ele não sabia, porque Deus não mais lhe revelara, ele queria saber de todas as maneiras e correu um grande risco de buscar isso em outra fonte. E no capítulo 28, no verso 6, o texto diz: pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem pelos profetas. Ou seja, como Deus não falou, ele buscou, consultou, mas Deus não falou nada com ele. Ele agora ficou ansioso em saber o que seria do seu futuro. E ele vai agora buscar essa médium, Então perceba uma coisa interessante, queridos. O silêncio de Deus gerou no coração de Saul a ansiedade. Porque como a ansiedade, ela busca antecipar-se aos fatos. O silêncio de Deus na vida de Saul foi uma causa determinante para inquietar a sua alma e ele querer respostas que somente Deus podia lhe dar e Deus não lhe deu. E é por causa dessa ansiedade que ele vai consultar uma médium, quebrando todos os princípios bíblicos. E aí, queridos, quando isso acontece, ele é totalmente destronado da sua condição de rei. Mas perceba que ele fez isso por causa da ansiedade. E nós temos que ter cuidado com a ansiedade. Porque a ansiedade, por vezes, ela vai nos levar a buscar, encontrar respostas que Deus não está nos dando ou não quer nos dar no momento, e nós vamos querer buscar isso em outras fontes. Quantas vezes pessoas ansiosas por uma resposta acerca do seu futuro, acerca do amanhã, acerca do que vai acontecer no dia seguinte, estão agora mesmo consultando horóscopos, médiuns, videntes, em busca de saber o que vai ser o seu amanhã. Mas sabe, irmãos, não tem como, porque só tem alguém que sabe o que vai acontecer amanhã comigo e com você, é Deus. Ninguém mais tem o poder de saber, de prever o que vai ser o amanhã. E isso fica claro em todas as páginas da Bíblia. Não há como, meu irmão, não há como ninguém dar resposta acerca do seu amanhã. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor escreveu e determinou todos os nossos dias antes que algum deles existissem. Então, se tem alguém que sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã, é Deus, ninguém mais. Então nós vemos que por causa da ansiedade, Saul pecou e perdeu a sua condição de rei. Mas, por exemplo, nós vemos, por causa da ansiedade, Pedro, também sofreu as consequências. Foi por causa da ansiedade que Pedro deixou de olhar para Jesus naquele episódio em que ele anda sobre as águas e ele começa a afundar.
Vamos ler esse texto para a gente entender que dentro desse texto nós vamos conseguir identificar características de uma pessoa que de fato estava ansiosa e que essa ansiedade prejudicou a sua fé. Abra em Mateus capítulo 14, versos de 25 a 30. Vai nos tratar justamente sobre aquele episódio em que Jesus está com seus discípulos no mar. Mateus capítulo 14, versos 25 a 30 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com seus discípulos andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Perceba, nessas falas aqui, nós já vamos identificar Jesus Cristo alertando aqueles discípulos sobre a ansiedade que ele estava, porque eles estão vendo alguém andando sobre as águas, acham que é um fantasma, e isso gera medo, que é aquele que acompanha a ansiedade, gera de fato um medo no coração daquelas pessoas. E Cristo, para acalmar a ansiedade, o medo do seu coração, diz: não temam, sou eu, fiquem tranquilos. Então, no verso 28, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele, Jesus, a Pedro: vem, Pedro. Descendo Pedro do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. No verso 30 tem uma conjunção aditiva aqui: mas. Isso aqui faz toda a diferença. Perceba que até aqui no mas o texto nos diz que Pedro estava andando sobre as águas, sem nenhum problema. As águas, as moléculas de água se tornaram sólidas, não era mais H2O, era sólida, e Pedro caminhava. Mas perceba que a conjunção aditiva mais muda todo o foco. O texto diz: mas sentindo o vento, perceba novamente a frase que teve aí, teve medo. Medo que é associado justamente à ansiedade. Então ele teve medo e começou a submergir e clamou: Senhor, salva-me. Então perceba, enquanto Pedro estava andando sobre as águas, sem ter nenhum sentimento de ansiedade, apenas olhando para Jesus, queridos, o mar estava agitado do mesmo jeito, o vento soprava nas mesmas condições, mas ele estava focado em Jesus. Mas de repente o texto diz que ele começa a sentir, talvez ouvindo o barulho dos ventos, vendo as ondas que estavam ao seu redor, aquilo lhe traz ansiedade do seu coração, juntamente com isso o medo, e ele começa agora a submergir. Então, queridos, o texto é muito claro que nos mostra que quando Pedro caminhava, olhando para Jesus, ele estava flutuando sobre as águas. De repente algo acontece, e nessa caminhada agora de Pedro, os ventos contrários, a escuridão, as ondas gigantes, fizeram com que Pedro desviasse o seu olhar de Jesus e colocasse o seu olhar nas circunstâncias, naquilo que estava ao seu redor. E então, queridos, nós entendemos que é justamente isso. Quando nós tiramos o foco de Cristo e colocamos nas coisas que estão ao nosso redor, nas circunstâncias que nos cercam, nós começamos a temer, e o medo traz consigo a ansiedade, e nós começamos a temer o amanhã, começamos a temer o nosso futuro, começamos a ter medo daquilo que pode nos acontecer, e aí a ansiedade toma conta de nós, e cada vez mais, sabe, tomado por este medo, nós vamos querer trazer o amanhã para o nosso hoje, e isso torna-se um círculo danoso. E por isso a receita é esquecer as circunstâncias, não é olhar para aquilo que está ao nosso redor, mas é continuar focando a nossa visão, sabe, irmãos, a nossa visão em Senhor Jesus, a nossa visão fóbica, deixar a visão periférica de lado, não importa o que ela absorve, não importa os problemas que estejam de lado, nós temos que focar no Senhor Jesus. Porque, queridos, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós podemos temer e sermos acometidos de um transtorno de ansiedade.
Então, queridos, diante de tudo isso, nós podemos ver que a ansiedade, ela é muitas vezes a consequência do caos observado. Você entendeu o que eu disse? A ansiedade é, muitas vezes, a consequência do caos observado. Eu vejo as coisas que estão ao meu redor: caos, pandemia, isolamento social, crise econômica, família, desemprego, enfermidades. Eu observo esse caos, e esse caos observado gera ansiedade no meu coração, porque é justamente isso que acontece quando nós percebemos que somos vítimas, irmãos, de forças invisíveis. Quando nós observamos que somos vítimas de forças turbulentas, de forças aleatórias, nós ficamos angustiados. Sim, queridos, nós ficamos angustiados porque nós perdemos o domínio dessas coisas, sabe, dessas forças invisíveis. E a fórmula é simples. A fórmula é simples. Perceba, o controle percebido gera calma. Se eu vejo que as coisas que eu estou observando, o controle está tudo no seu lugar, isso vai gerar calma no meu coração. Mas a falta de controle produz medo, e o medo gera ansiedade no coração. Você percebe que foi isso que aconteceu com Pedro naquela noite? Perceba que foi justamente isso. Enquanto ele estava com controle percebido, sabe, daquilo que estava acontecendo, ele percebia, sabe, Jesus Cristo na sua frente, tudo estava tranquilo, seu coração estava em calma. Mas, querido, quando ele começou a observar o caos que estava ao seu redor, sabe, ele perdeu esse controle, e quando ele perdeu o controle, o seu coração foi tomado de medo, e o medo gerou ansiedade no coração de Pedro. E Pedro veio a buscar o socorro novamente naquele que pode dominar o caos. Ele grita por socorro ao Senhor. Então, queridos, nós só chegamos aqui diante de uma verdade: a ansiedade, ela aumenta à medida que o controle percebido diminui. A ansiedade aumenta à medida em que o controle percebido diminui. É por isso que pessoas mais estressadas, elas são obcecadas por controle. Perceba, uma pessoa de fato estressada, ela gosta de ter tudo sob seu controle. Já percebeu isso? Você já percebeu que, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ela gosta de ter o controle das coisas? Que quando ela percebe que está perdendo o controle das situações, ela entra em crise, porque ela não consegue dominar. É justamente isso. As pessoas, elas se estressam, elas ficam obcecadas pelo controle e entram nesse estágio depressivo e nesse estágio ansioso da sua vida. Mas veja só uma coisa: mas quanto mais essas pessoas, elas tentam controlar o mundo, mas de fato elas percebem que não podem fazê-lo. Então, a vida agora se torna um círculo de ansiedade e fracasso. Ansiedade porque está perdendo o controle da situação, e fracasso porque elas vão perceber que, mesmo querendo, não vão ter controle da situação, e torna-se esse ciclo: ansiedade, fracasso, fracasso, ansiedade, e a sua vida vai se resumir nisto. Sabe, queridos, por que a vida se resume nesse misto de ansiedade e fracasso quando a gente tenta controlar o mundo? É porque, na verdade, nós não podemos assumir o controle. Não podemos assumir o controle do mundo. Queridos, nós não podemos assumir o controle de nada relacionado, sabe, ao futuro, porque isso não nos cabe a nós. Essa tarefa não cabe a nós. Não há como nós controlarmos tudo. Não tem como. Então, a Bíblia tem uma ideia melhor. Perceba, olha, se eu não consigo controlar todas as coisas, se eu não consigo controlar nem a minha própria vida, se você não consegue controlar a sua própria vida, então eu tenho uma receita que a Bíblia nos ensina que é melhor para mim e para você. A Bíblia tem uma receita melhor. Então, em vez de buscar o controle total, é melhor nós renunciarmos a ele. Renuncie ao controle total da situação, porque você não vai ter como controlar tudo. Vai ficar ansioso, vai ficar depressivo, e sua vida vai ser um misto de ansiedade e fracasso. Então, renuncie
Renuncie a ele. Então, você não pode dirigir o mundo, isso é uma verdade, mas você pode confiar em Deus, porque Deus tem poder para fazer isso, para guiar o mundo. Então, querido, essa é a mensagem para nós, por meio do apóstolo Paulo, quando ele nos diz, por exemplo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, alegrem-se no Senhor. Sabe, queridos, é justamente isso, é entregar a nossa vida nas mãos daquele que tem poder absoluto para controlar todas as coisas. Sim, colocar na mão do Senhor as nossas vidas, porque, sabe, a paz, ela está ao nosso alcance. Nós não precisamos viver nesse círculo de ansiedade e fracasso. Nós temos a paz ao nosso alcance. Então, se eu não consigo controlar todas as coisas, eu coloco na mão daquele que tem poder para isso e descanso. Encontro paz no Senhor, porque Ele tem poder para controlar todas as coisas. Então, quando eu encontro essa paz, queridos, eu vou descansar no Senhor. Interessante que a paz, queridos, ela está ao nosso alcance, não por falta de problemas, mas ela está ao nosso alcance por causa da presença de um Deus que é soberano. Sabe por que a paz está ao nosso alcance? Porque essa paz provém de um Deus soberano. Cristo nos disse: a minha paz vou-la dou, não dou como o mundo dá. Não é uma paz passageira, não é uma paz que buscamos, sabe, no sentido de gerir o controle de alguma coisa e isso me dará paz porque eu tenho um domínio sobre algo. Essa paz é passageira, porque depois nós vamos perceber que não conseguimos dominar tudo nem controlar tudo ao mesmo tempo. Por certeza, algumas coisas vão fugir do nosso controle. É a paz que excede todo entendimento, a paz de um Deus soberano. Então, queridos, a ansiedade, ela prejudica a nossa vida. A ansiedade, ela prejudica a nossa vida espiritual. Porque, veja, quais são os sinônimos de ansiedade? O sinônimo de ansiedade é preocupação, e isso prejudica a nossa vida espiritual. O sinônimo de ansiedade é estresse, impaciência, desassossego, inquietação, apreensão, inquietude, receio, aflição, angústia. Perceba que nós só falamos de coisas ruins. Tudo isso são sinônimos de ansiedade e por isso ela prejudica a nossa vida espiritual. Um estudioso do transtorno da ansiedade, por nome Corrier disse uma coisa interessante. Corrier disse: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Lembra mais uma vez que nós falamos que a ansiedade é querer trazer o amanhã para hoje? Corrier vai nos dizer que a ansiedade não esvazia o amanhã do sofrimento. Você está ansioso hoje, pode ter certeza absoluta, a sua ansiedade não vai mudar em nada o dia de amanhã. A sua ansiedade não vai amenizar o que o dia de amanhã já tem preparado para você. E como se não bastasse, a ansiedade não apenas não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas a ansiedade, ela esvazia o nosso hoje do poder que Deus criou. Então perceba, ela estraga o nosso amanhã e a ansiedade estraga o poder que eu tenho de viver um dia que Deus criou para o meu deleite, estragando também o meu hoje. Então, queridos, diante de tudo isso, talvez você me pergunte: e aí, pastor, o que é que a gente faz diante da ansiedade, diante de tudo isso que nós falamos? A proposta para nós nessa noite foi entender como vencer a ansiedade. E eu quero tentar agora conduzir você a alguns ensinamentos. Claro, entenda, perceba, eu não sou o dono da verdade. O que nós estamos tentando fazer aqui é conjuntamente encontrar elementos que nos levem a ter uma vida melhor, livre deste mal chamado ansiedade, que já abraça 18,6 milhões de brasileiros. E o nosso desejo é que nós não sejamos contados entre estes 18,6 milhões de brasileiros. Bom, então para vencer a ansiedade, nós precisamos de algumas coisas. Então, para vencer a ansiedade, a primeira coisa que nós precisamos, o que você precisa, o que nós precisamos, é rever as nossas prioridades. Primeiro ponto, quer vencer a ansiedade? Você precisa rever as suas prioridades.
Jesus falou no texto que nós lemos, de Lucas capítulo 12, nos versos 22 a 23, você pode acompanhar aí na Bíblia. Ele disse: não estejais apreensivos, ou seja, não se preocupem pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vocês irão vestir. Mais é a vida, diz o Senhor, do que o sustento, e o corpo mais do que o vestiário. Ele está nos lembrando aqui alguma coisa muito interessante. Jesus estava nos lembrando aqui que algumas coisas, irmãos, são mais importantes do que outras. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade? É a gente conseguir separar o que é urgente de importante. Você tem dificuldade de fazer isso? Você consegue separar na sua vida o que é importante? Você consegue separar daquilo que é urgente? Isso é uma coisa muito difícil. Encontrar o fiel da balança nessa situação é muito difícil, irmãos. Então, o que Cristo está nos mostrando é que a gente deve, sempre lembrar dessas coisas. Que algumas coisas são mais importantes do que as outras. E o que é, na verdade, e aquilo que é a maior parte da nossa ansiedade, aquilo que gera em nós ansiedade, as coisas que geram em nós a ansiedade, elas não estão relacionadas com aquelas coisas que verdadeiramente são importantes para nós. Perceba isso. As coisas que nos faz ficar ansiosos, elas não são tão importantes para nós não, queridos. Não são. É porque, na verdade, a sociedade vive ansiosa. Porque, na verdade, a sociedade tem se tornado tão complexa, ela tem se tornado tão materialista, que a sociedade perdeu a capacidade de enxergar o que verdadeiramente é importante para nós. Nós estamos perdendo os valores. Com essa sociedade complexa e materialista, a gente começa a dar valor a algumas coisas que na verdade não são tão importantes para nós. Então, eu gostaria que você fizesse um exercício aí. Pense um minuto. Pense agora, quais são as suas prioridades? Eu vou dar um tempo para você pensar. Quais são as suas prioridades agora? Nesse momento que nós estamos vivendo, quais são as suas prioridades? Será que de fato aquilo que preocupa você no dia de hoje vale mesmo uma noite de sono mal dormida? Aquilo que te preocupa hoje vale mesmo de fato uma úlcera? Vale mesmo uma ruga a mais no seu rosto? Me pergunto mais, aquilo que preocupa você hoje vale um infarto? Sim, queridos, porque por vezes não são coisas tão importantes, mas que a nossa ansiedade causa tudo isso no nosso organismo. Então, primeiro passo, vamos rever as nossas prioridades. Vamos tentar separar aquilo que de fato é importante daquilo que é urgente. Porque há muitas coisas que são urgentes e não são importantes. E tem coisas que são importantes, mas que não são urgentes. Então eu preciso fazer essa separação. Priorize isso. E você vai ver que você vai melhorar muito nesse quesito ansiedade. Bom, mas para vencer a ansiedade, não somente você precisa rever suas prioridades, mas você precisa também enxergar a grandeza de Deus. Sabe, você quer vencer a ansiedade? Aprenda a enxergar a grandeza de Deus. Aprenda a olhar e ver o tamanho do seu Deus. Jesus, ele tornou os pássaros e as plantas professores para nos lembrar, queridos, que o Senhor está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus jamais perde o controle. E é por isso que a ansiedade, ela pode ser tratada quando eu entendo que eu não posso controlar todas as coisas, eu não posso controlar o mundo, como nós falamos anteriormente. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abdicar disto e vou buscar aquele que tem poder para controlar todas as coisas. E Jesus, ele torna nessa passagem bíblica pássaros e árvores, plantas, para nos ensinarem, para ser os nossos professores, para nos lembrar que o Senhor está no controle de tudo. Se não, vejamos. Veja o que é que ele vai dizer
no capítulo 12 de Lucas, que nós estamos meditando, no verso 24. Veja o que é que ele diz aí. Considerai os corvos, que nem semeiam e nem cegam. Eles nem têm despensa e nem têm celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olhe para os corvos. Eles não semeiam, eles não plantam, eles não têm nenhuma despensa, nenhum celeiro. E Deus, aquele que controla todas as coisas, os alimenta. Ora, vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Então, o que está nos dizendo é: descansem no Senhor. Veja o tamanho do seu Deus. E você vai sentir que quando você começar a enxergar o tamanho do seu Deus, você vai começar a enxergar que a tua ansiedade também vai diminuindo. Interessante que na época de Jesus, né, não existiam geladeiras. Claro, na época de Jesus existiam apenas despensas e celeiros. Nas despensas, que é o que o texto fala, as pessoas guardavam o alimento para uma semana. Na despensa ficava alimento para uma semana, mas nos celeiros o alimento era para o ano inteiro. Então, o que é que Jesus está nos mostrando? O que Cristo quer nos mostrar, queridos? O que é que o Salvador está nos dizendo? Ele está nos dizendo que o Pai Celeste, o nosso Deus, ele tem despensas e ele tem celeiros. Ou seja, Deus tem provisão para as nossas necessidades imediatas, e Deus tem também provisão para as nossas necessidades de longo prazo. Deus tem, queridos. A Bíblia é muito clara quando diz, na oração do Pai Nosso, que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Deus tem provisão para a sua necessidade hoje, meu irmão. Ele sabe o que você precisa agora. Então não fique ansioso com o que vai acontecer no amanhã, porque o amanhã pertence a Ele, mas o hoje Ele vai suprir você. Amanhã será hoje, quando chegar no seu dia, e Ele vai suprir você. Paulo disse que foi jovem, que ele ficou velho, mas ele nunca viu um servo fiel de Deus mendigar o pão. Então, queridos, Cristo nos mostrou justamente isso. Ele disse que tem celeiros, e que Ele tem também celeiros para as nossas necessidades imediatas, mas Ele tem, celeiros para as nossas necessidades a longo prazo. Dispensa para aquilo que é de agora, celeiros para aquilo que eu preciso durante toda a minha vida, a provisão que eu necessito para viver todos os dias da minha vida, Deus já providenciou por meio de Cristo Jesus. É interessante é que Cristo também, Ele falou também em Lucas no capítulo 12, dos versos 27 e 28, tentando nos ensinar sobre essa verdade. Ele vai nos dizer o seguinte, veja o que é que diz o texto aí: considerai os lírios. Ele falou dos pássaros e agora fala dos lírios. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, a pergunta é para mim e para você: quanto mais a vós, homens, mulheres de pouca fé. Queridos, Deus é maior do que as nossas necessidades. Lembre sempre disso. Deus é maior do que as nossas necessidades. Deus tem dispensas cheias para nos suprir a necessidade do dia de hoje. Mas Deus tem também celeiros cheios de bênção, cheios da graça de Deus, para nos suprir durante toda a nossa existência. Então, queridos, nós precisamos descansar o nosso coração e ver o tamanho do nosso Deus. Pense por um instante comigo. Pense. Que tamanho Deus tem para você? Uma pergunta mais clara. Que foram feitas muitas vezes
ao longo da história. E até mesmo a homens como Davi. Qual o tamanho do seu Deus? Como é que você enxerga Deus? Queridos, que lugar Deus ele ocupa na sua mente? Que lugar ele ocupa no seu coração? Porque é enxergando o tamanho de Deus que você vai encontrar resposta, cura para a sua ansiedade. Porque Ele cuida, Ele supre, Ele guarda. O teu amanhã está na mão do Senhor. Então descansa em nome de Jesus. Bom, mas eu quero ver um terceiro ponto aqui para você vencer a ansiedade. Então, para você vencer a ansiedade, você agora precisa não ver apenas o tamanho de Deus, mas você precisa enxergar a sua própria pequenez. Isso aqui é interessante. Precisamos enxergar a nossa pequenez. Cristo disse que, de fato, nós preocuparíamos menos se nós percebêssemos que a nossa ideia de controle é uma ilusão. É isso que ele vai dizer no texto. Lembra que a pessoa ansiosa, ela fica assim porque ela não consegue controlar as coisas. E Cristo vai nos dizer nesse texto que nós estamos lendo que isso nos causa preocupação porque nós não percebemos que essa ideia de total controle é apenas uma ilusão. Então, queridos, como nós falamos anteriormente, a ansiedade é muitas vezes a consequência do caos observado. Então, quando nós percebemos que somos vítimas de forças invisíveis, aleatórias, nós ficamos angustiados. Então, perceba quais são as palavras do Senhor para tratar isso em nosso coração. Lucas capítulo 12, versos 25 e 26. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Veja o que é que esse texto diz. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Vou repetir a pergunta do Senhor para você. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as coisas maiores? Esta é a pergunta que o Senhor nos faz, para nos levar a entender que nós nos preocupamos, queridos, com coisas que nós não conseguimos controlar, porque essa percepção que nós temos de controlar as coisas é uma mera ilusão. Não conseguimos controlar nada, nós não conseguimos aumentar 1/1000 de segundo da nossa existência. Não conseguimos. Então a resposta para nós nessa noite é: ora, se vocês não conseguem fazer isso, por que vocês se preocupam com essas coisas maiores? Se você não consegue aumentar 1/1000 de segundo da sua existência. Então, queridos, nós só percebemos uma realidade diante de tudo isso. É que quando uma situação sai do nosso controle, na verdade o que nós perdemos não é o controle. Na verdade, nós perdemos sim a ilusão do controle que nós tínhamos. Porque por vezes a gente diz: ora, eu estou assim depressivo, eu estou assim ansioso, eu estou assim com medo, porque eu perdi o controle da situação. Irmão, mas na verdade você nunca teve o total controle da situação. Nós perdemos apenas a ilusão do controle que a gente tinha, porque na verdade nós não somos capazes de controlar nada. E por isso nós temos que buscar e nos lançar na mão daquele que tem poder para controlar tudo, que é o Senhor. E é por isso que Lucas, no capítulo 12, que nós estamos vendo, no verso 32, veja o que é que Lucas diz no capítulo 12, verso 32. Ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Perceba, é Deus, querido, que está no controle de tudo, e Ele se alegra em nos dar o seu reino. É Deus que está no controle de tudo, é Deus que cuida de todos nós. Ele tem total controle de todas as coisas, queridos, exatamente porque Ele sabe que nós somos pequenos. É por isso mesmo que Ele nos protege, é por isso mesmo que Ele nos sustenta, é por isso mesmo que Ele preparou os celeiros, e é por isso mesmo que Ele, separou, queridos, para que nós pudéssemos ter em abundância, porque nós não temos situações controladas de coisa nenhuma. E como nós somos pequenos, queridos, nós temos que nos agarrar a um Deus que é grande. Temos que ver o tamanho e a grandeza do nosso Deus, mas a nossa pequenez. Somos pequenos, queridos. Então, em nossa ilusão de
controle, nós acabamos nos apegando demais às coisas materiais, aquilo que nós não podemos controlar de modo algum. Aí a gente entra numa crise de ansiedade, porque como esse falso controle, na verdade, da situação, sabe, mexe conosco, e a gente começa a se apegar às coisas materiais, achando que sobre esta a gente também vai ter controle, e é um total engano. Não temos também controle sobre essas coisas. Então, irmãos, na relação às coisas espirituais, a situação é totalmente diferente. Veja o que é que diz Lucas 33, 34 do capítulo 12. Ele vai dizer: vendam os seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros nos céus, e as bolsas no céu não se desgastam e nem se desfazem. Esqueçam essas coisas materiais, não se apeguem, porque quando você se apega, você se liga, coloca o seu coração nessas coisas, e colocando o seu coração, isso é um passo para que você fique ansioso, porque você vai querer ter domínio sobre elas, e você não tem domínio sobre elas. Elas vão por vezes se esvair em meio aos seus dedos. Você vai perder o controle e vai ficar ansioso, vai ficar depressivo, e quem sabe chegar ao ponto de não controlar mais nada na sua vida, e o fim ser de como muitas pessoas que não controlam mais nem a sua existência e dão cabo da sua vida. Então, queridos, o texto nos mostra é que o nosso Deus, Ele busca o nosso bem sempre. Sim, queridos, Ele busca o nosso bem, mas a pergunta é em nós: o que é que nós estamos buscando? Deus busca o meu bem, Ele busca o nosso bem em nós. O que é que nós estamos buscando? Qual é a nossa prioridade? Lembra que eu fiz essa pergunta a você no início da nossa conversa? Qual é a sua prioridade? No verso 31 do capítulo 12, o Senhor vai nos mostrar qual deve ser a nossa prioridade. Ele diz: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a receita é: busquem as coisas de Deus, busque o Senhor, priorize o Senhor na sua vida, porque não somente você vai estar se livrando de uma vida ansiosa, porque você vai descansar e esperar no teu Deus, como você se desprende, na verdade, dos seus cuidados, dos seus anseios por coisas materiais, porque você vai perceber que quando você busca o Senhor em primeiro lugar, você encontra descanso para a sua alma, e as coisas vão vir como consequência da tua busca ao Senhor. Aí Deus, Ele vai fazer com que você prospere, biblicamente falando, que você seja uma pessoa bem sucedida. Mas busque o reino de Deus, não se apegue às coisas materiais, porque elas nos frustram, elas nos causam dependência e nos tornam ansiosos. Então, queridos, sabe, eu tomo como verdadeiras aqui e faço eco as palavras ditas pelo nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Nosso irmão Hernandes Dias Lopes disse uma coisa interessante. Ele disse: nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Então perceba, o nosso problema não é a busca pelo prazer, mas é porque nós nos contentamos com pouco prazer que essa vida terrena nos dá. E por vezes esses pequenos prazeres, essas coisas tão ínfimas que nos chegam, nós colocamos nela o nosso coração, e colocando o nosso coração nessas coisas, nós ficamos ansiosos. Quando começamos a perder, quando começamos a não ter mais controle sobre estas coisas, e o que acontece? Entramos no declínio, ansiedade e depressão. Por isso o nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento no prazer pequeno. Então Deus deve ser o nosso maior prazer. Busquemos os nossos prazeres em Deus, queridos, porque são prazeres eternos, não são, sabe, passageiros, não são efêmeros, são constantes, sempre no Senhor. Então, amados, se nós fizermos essa opção, nós vamos vencer a ansiedade. Tenho certeza absoluta. Se nós trabalharmos essas questões, se nós buscarmos tudo isso que nós vimos até agora, queridos, para tentar resolver a nossa questão de ansiedade, nós vamos vencer a ansiedade.
se eu fizer uma análise, se eu rever as minhas prioridades, junto a isso, se eu enxergar a grandeza de Deus, e se juntar a isso ainda, enxergar a minha própria pequenez, eu vou encontrar resposta em Deus para a cura da minha ansiedade. Então, eu vou partir agora para a nossa conclusão. Sabe o que é que nós precisamos, de fato, para sermos curados de toda e qualquer ansiedade? Nós precisamos de paz. Os irmãos lembram que sinônimo de ansiedade não tem nada a ver com paz. Mas o que eu preciso para curar a ansiedade é de paz. Mas eu não preciso, não é de qualquer paz. Não é qualquer paz que vai me livrar da ansiedade, é a paz de Cristo. Ela é que excede todo o entendimento. E quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai escrever essa carta aos nossos irmãos em Filipe, e no capítulo 4 ele começa relatando o que parece ser uma crise de relacionamento. No capítulo 4, no verso 2, a ideia é que parece que estava havendo alguma discordância entre essas duas mulheres dentro da igreja, e por isso ele está rogando para que elas sintam o mesmo, ou seja, tenham o mesmo pensamento em Cristo. Ele começa justamente relatando o que parece essa crise de relacionamento entre essas duas mulheres, mas ele termina com uma promessa de paz, porque no verso 7 do mesmo capítulo 4, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Então, queridos, é possível termos a paz de Cristo ocupando o lugar do medo. É possível termos a paz de Cristo ocupando o lugar da ansiedade em nosso coração e na nossa mente. É possível, querido, mesmo que as circunstâncias externas não mudem, mesmo que tudo pareça que não está dando certo, é possível, queridos, ocupar o lugar do nosso coração com essa paz que excede todo entendimento. É possível ter paz em Cristo, queridos. Sim, irmão, sabe por que eu digo isso? Porque o que determina a paz não é, na verdade, sabe, as situações. Por exemplo, o que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora. O que de fato determina a paz é a presença de Jesus dentro deste barco conosco. Foi assim que aconteceu naquele episódio que nós falamos sobre Pedro. O vento era contrário, o vento estava lá, o ruído das ondas era forte, sabe, o barco era açoitado pelas ondas. Sim, queridos, mas é justamente isso que determina a paz no barco, não é a ausência da tempestade, ela estava lá, mas naquele barco ali havia paz, o Senhor estava do lado daquele barco dormindo. E quando Deus está no barco dormindo, quando Deus está conosco no barco, quando Ele é o capitão, quando Ele é aquele que guia a nossa vida, nós podemos ter paz no Senhor. E Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode nos dar. Mas também Ele nos afirmou que no mundo teríamos aflições. Então, se Cristo nos diz que no mundo nós teremos aflições e nos promete nos dar a paz, eu percebo que a paz não é a ausência de problemas e aflições. Repito, a paz não é a ausência de problemas e aflições, mas ela é uma dependência do cuidado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz não é a ausência de problemas, a paz não é a ausência de aflições, a paz não é a ausência de lutas, mas ela é uma dependência total, completa dos cuidados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu termino nessa noite esse bate-papo com você, dizendo as palavras do Mestre: ansioso por coisa alguma. Lembre-se do Senhor. Não anda ansioso por coisa alguma.
lembre dos celeiros do Senhor, lembre das dispensas do Senhor, lembre-se do tamanho do seu Deus. Não ande ansioso, sabe? Quando Jesus afirmou isso para nós, não estejais ansiosos, Ele fez isso, Ele disse isso, porque Ele nos ama. Esse cuidado de Cristo em relação à nossa vida de ansiedade é porque Ele nos ama. E Ele sabe que a ansiedade pode ser um terrível mal para cada um de nós. Então, queridos, vamos juntos, vamos vencer a ansiedade. Sim, juntos, vencermos a ansiedade. E por que eu digo juntos? Porque todos nós, em maior ou menor medida, nós sempre travamos uma batalha diária contra a ansiedade, mas vamos juntos vencer. E por isso, querido, nós não devemos considerar a ansiedade um pecado em si mesma. Eu não considero a ansiedade um pecado em si mesma. Ela é um sentimento. E por isso, eu vou fazer um jogo de palavras aqui, por isso não fica ansioso em relação a se sentir ansioso. Não fica ansioso em relação a você estar se sentindo ansioso. A ansiedade, na verdade, ela não é pecado em si mesma, mas a ansiedade, ela pode, e aí sim, a ansiedade pode levar a cada um de nós a comportamentos pecaminosos. Nós vimos que Saul pecou por causa da ansiedade. A ansiedade, a incerteza, o medo do amanhã fez com que ele buscasse uma feiticeira para saber daquilo que Deus não queria lhe falar. O silêncio de Deus incomodou, mexeu, deixou aquele ansioso. Então, queridos, nós devemos fazer isso. Nós devemos buscar o reino de Deus, porque quando nós buscamos o reino de Deus, nós podemos ter certeza que ao buscar o reino de Deus, estamos buscando o melhor para nós, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, queridos, a receita para nós é não deixar que o nosso coração seja prisioneiro da ansiedade. Não deixe, meu irmão, minha irmã, você que me escuta ainda nesse momento, não deixe que o seu coração fique prisioneiro da ansiedade, porque a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 12, verso 25, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas também nos diz o Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo. Então a Escritura vai nos dizer também ainda em Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, irmão, descanse em Deus, descanse no Senhor, tire os seus olhos das circunstâncias, ponha os seus olhos naquele que está acima e que está no controle de todas as circunstâncias. Sabe, não entre na caverna da ansiedade, porque a caverna da ansiedade, o seu fundo dessa mesma caverna da ansiedade está a depressão. Não se deixe, sabe, vença logo a ansiedade, mate esse gigante da ansiedade antes que ela se transforme numa depressão. Vença. E como é que você vai vencer isso? Fale com a sua própria alma, diga, grite para a sua própria alma o que disse o salmista no Salmo 42, verso 11: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Sabe, queridos, que possamos dizer todo dia isso à nossa alma: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Aquieta-te, espera em Deus, porque ainda vamos louvar o Senhor. Espero que esse tempo tenha sido importante para você, que você nessa noite que chegou diante do seu celular, diante desse momento, com ansiedade no teu coração, saia daqui agora tendo a paz. E eu vou orar, encerrando esse momento, para que Deus derrame paz sobre o seu coração, derrame paz sobre a sua vida, lhe tire dessa prisão chamada ansiedade, e você descanse na presença do Senhor. Você quer orar comigo? Vamos fazer isso juntos? Vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus, nessa noite nós louvamos o Teu nome, porque aprendemos que somente colocando os nossos olhos no Senhor, somente vendo o tamanho do nosso Deus, somente reconhecendo a nossa pequenez, é que nós vamos vencer a ansiedade. Sim, Deus, te pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu bálsamo, nos livrando, ó Deus, dessa prisão da ansiedade, que não sejamos daqueles que irão sofrer, perder sono, preocupados com o que será o amanhã. Ó Deus, que não sejamos daqueles que fiquemos preocupados se amanhã vai ter o alimento, se vai ter o pão sobre a nossa mesa, se vamos ter o que vestir, o que calçar, porque aprendemos nessa noite que o Senhor, meu Pai, é aquele que cuida de cada um de nós. O Senhor tem dispensas que irão suprir a nossa necessidade do hoje, mas Tu tens celeiros cheios que irão suprir a nossa necessidade durante toda a nossa existência. Então, Deus, que a nossa mente, o nosso coração, seja agora tomados pela presença do Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e que a paz, que excede todo o entendimento, nos guarde, nos proteja, nos livre deste mal da ansiedade, que possamos gritar em alto e bom som para nossa alma: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Eu te louvo por tudo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, espero que você nessa noite tenha recebido da parte de Deus. Fica o nosso agradecimento a todos vocês que estiveram conosco até agora, na certeza que voltaremos a nos encontrar durante a semana, especialmente no domingo pela manhã. Estaremos realizando a nossa EBD, viu? Você que é de Campina Grande, lembre-se, 10 da manhã estaremos realizando a nossa EBD, e às 18h30 nosso culto vespertino também transmitido, tá bom? Pela página, ou melhor, pelo nosso perfil, tá bom? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus.